dia a todas as companheiras, aos companheiros. Agradecer o convite para estar aqui nesse encontro do MST da Bahia. Agradecer ao João Paulo, que me transmitiu o convite, ao Evanildo, ao Tião. Cumprimentar o Neuri, assistir aí a sua intervenção, a sua análise de conjuntura. Cumprimentar todos os convidados, Fernando Haddad, todos os companheiros e companheiras. E parabenizar o MST por conseguir fazer um encontro com mais de 200 pessoas, que eu estou vendo aqui, em cada janelinha, tem algumas janelinhas que tem uns coletivos reunidos aí, tem uns 5, tem uns 10 lá reunidos na mesma janelinha. Então, são centenas de pessoas que estão aqui desafiando as dificuldades da pandemia, desafiando as dificuldades da internet no Brasil para poder fazer esse encontro. Parabéns aos companheiros e às companheiras, parabéns ao MST, que segue sendo esse exemplo de luta, de combatividade e uma inspiração para todos nós. Eu vou fazer aqui, gente, uma breve saudação e colocar alguns pontos, trazendo a reflexão que nós temos feito na Frente Povo Sem Medo, a reflexão que nós temos feito também dentro do PSOL. E me espanta muito, vendo hoje o debate nacional no Brasil, o debate da grande política que é feito, que um tema, que aliás é um tema muito caro ao Movimento Sem Terra, esteja ausente de boa parte das preocupações, inclusive, por vezes, no próprio campo da oposição, que é o tema da fome. Nós estamos vivendo hoje a pandemia num momento muito grave, numa segunda onda que está sendo devastadora. O atraso da vacina piora muito as coisas. Já tem infectologista, especialista, dizendo que março pode ser o pior mês desde o início da pandemia. Semana passada, a gente bateu o recorde de número de mortes por dia por coronavírus. Mas, ao lado da pandemia e da crise sanitária, nós estamos vivendo um agravamento profundo da crise social no nosso país. Nós estamos vivendo uma epidemia de fome, uma epidemia de miséria, que está piorando a cada dia, que foi agravada com o fim do auxílio emergencial e que não vai ser resolvida com o retorno de um auxílio emergencial diluído. Um auxílio que cai de 600 para 250, que eles ainda quiseram fazer uma chantagem com a aprovação de mais medidas de ajuste fiscal e que, muito possivelmente, não vai atender as mesmas 68 milhões de pessoas que foram atendidas na primeira rodada do auxílio. No momento que a economia do país segue na lona, todos os economistas falam que qualquer crescimento econômico que tem esse ano não vai ser suficiente para sequer repor a perda do ano passado, que ficou entre 4% e 4,5%. Nós terminamos o ano passado com um recorde de desemprego medido pela série histórica do IBGE, com 14 milhões de desempregados e mais quase 11 milhões de desalentados, que são trabalhadoras e trabalhadoras que nem procuram mais emprego por falta de perspectiva. Então, vejam, nós temos uma combinação explosiva nesse 2021 no Brasil, que é atraso da vacina e uma segunda onda dura da pandemia. Desemprego recorde e uma economia na lona. E fome ampliada pela inflação no preço dos alimentos, e vocês conhecem muito bem isso, que está ligado a um agronegócio voltado para a exportação, que está ligado à medição do preço dos alimentos no mercado interno a partir da variação internacional no preço das commodities. Está ligada também, naturalmente, a esse aumento absurdo no preço do combustível, que é resultado de uma Petrobras, do desmonte da Petrobras, do desmonte da cadeia de refino no país, de uma Petrobras que é colocada a serviço só do lucro dos acionistas. Nesse cenário, lá na ponta, nas periferias urbanas, nos interiores, no campo, quem mais sofre são os milhões de brasileiros pobres. E é natural
que isso em 2021 ainda possa se reverter em mobilizações, em lutas e, eventualmente, num cenário de convulsão social, de agravamento da crise social. O segundo elemento que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão coletiva é a situação do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é verdade que entra em 2021 mais fraco do que ele teve em outros momentos. Entra com uma aprovação menor. Ele sofreu derrotas em 2020. Sofreu derrota nas eleições municipais. Os candidatos apoiados pelo bolsonarismo perderam na maior parte do país. Sofreu derrotas no contexto internacional, com o Donald Trump sendo tirado do poder nos Estados Unidos, que era o principal aliado do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro ainda mantém uma força e apela para um... Aqui no Brasil, caso perca em 2022 as eleições, ou se a gente tiver força para, antes disso, construir um movimento mais decisivo de impeachment, para botar essa turma na rua e armada. Tentar fazer o que o Donald Trump ensaiou nos Estados Unidos, lá com a invasão do Capitólio. O Bolsonaro está armando a tropa dele. Eventualmente, numa dessas, as Forças Armadas podem ir junto, as forças de segurança oficiais podem ir junto, mas ele monta milícias privadas, exércitos políticos que podem atuar contra a oposição, contra movimentos sociais, contra, inclusive, as instituições da República. Esse cenário, gente, coloca para nós alguns desafios para o próximo período, e muito rapidamente aqui eu quero só mencioná-los. Eu acho que nós temos 3 grandes tarefas, 3 grandes desafios desse campo, do campo popular, do campo democrático, do campo progressista no Brasil. O primeiro grande desafio é a construção da unidade. Nós precisamos fortalecer a unidade, não só a unidade nas lutas, porque nisso eu acredito que a unidade das frentes, dos movimentos sociais, das centrais sindicais, tem sido exemplar nos últimos anos. A gente tem feito muita coisa junto, tem se mobilizado junto, tem se mexido junto. Mas também a unidade política do nosso campo, dos partidos do campo progressista, das lideranças do campo progressista, né? Nós apostarmos na unidade, porque ninguém sozinho vai conseguir derrotar Bolsonaro. Se alguém do nosso campo acha que sozinho, com as suas próprias forças, né, vai conseguir cumprir as tarefas e os desafios que nós temos nesse próximo período, acho que não entendeu a gravidade da crise que a gente está vivendo. Nós vamos precisar de muita unidade, de unidade política, já em 2021, mas também para chegar o mais junto possível em 2022. Um segundo desafio que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é que essa unidade se traduza num programa de reconstrução nacional. Porque o Brasil pós-Bolsonaro vai ser um Brasil destruído, destroçado no seu tecido social, destroçado na sua economia, destroçado no papel, no esvaziamento do papel do Estado com as privatizações e com as medidas neoliberais desse governo. Um Brasil conflagrado social, política e talvez militarmente. O tanto de gente das Forças Armadas, da Reserva, que ele botou em todos os níveis de governo. Como é que faz para lidar com isso? Então, nós precisamos ter um plano forte de reconstrução nacional no nosso país, baseado no combate à fome e ao desemprego. Nós não podemos permitir que o Bolsonaro paute de novo o tema das eleições como ele fez em 2018. O tema da eleição de 2022 não pode ser kit gay, tem que ser a desigualdade, tem que ser a pobreza, tem que ser a fome. Esses são os temas que nós precisamos trazer para o centro da agenda, com um plano nacional de obras públicas, infraestrutura, em saneamento, em moradia popular,
para a geração de emprego e renda, para o combate à desigualdade, um plano de investimento no complexo da saúde, no SUS, uma reforma tributária profunda com taxação de grandes fortunas, tributação de lucro e dividendo, tributação de herança. O absurdo que é a situação tributária do agronegócio, que tem isenção para tudo, praticamente não paga nem o ITR, monta dívida e depois faz refis no Congresso Nacional. Esses enfrentamentos precisam ser trazidos para o centro da agenda nacional. Não vou falar aqui que eu acredito que seja um programa, um projeto, porque não é nem o caso e não temos tempo para isso. Agora, um terceiro e último desafio, que eu acredito que está colocado no nosso campo, é o desafio do trabalho de base e da mobilização. Nós precisamos, mais do que tudo, fortalecer a reconexão do nosso campo político com o povo, coisa que os movimentos sociais já fazem cotidianamente, o MST, o MTST e tantos outros movimentos pelo país. Mas nós temos que fortalecer esse projeto de esquerda que não fica pregando só para convertido, que não fica falando só dentro da bolha, mas um projeto de esquerda que fale a língua do povo. Um projeto de esquerda que esteja ali, que construa redes de apoio e solidariedade nos 4 cantos desse país, que escute o povo, que esteja atento às suas demandas e que construa junto. E traduzir isso em mobilização social. É claro, a gente sabe que agora, no estágio que está a crise sanitária, é muito difícil a gente ir para a rua e levar multidões. Mas assim que o grupo de risco estiver vacinado, assim que a curva da pandemia diminuir no Brasil, nós temos a tarefa de reaquecer as ruas desse país. Porque se chegar num 2022, fim desse ano, num país desmobilizado, num país dominado pela apatia, as nossas chances de derrotar esse projeto vão ser muito menores. Nós precisamos, assim que possível, retomar a rua, e nisso o MST é professor, é especialista, e eu tenho certeza que a gente vai poder construir isso com muita unidade. Companheiros, companheiras, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, escutar vocês e estar junto aqui nessa manhã de domingo. Desejo um excelente debate no resto do dia para vocês. Estamos juntos em todas as batalhas, ombro a ombro, e não tenho a menor dúvida. Às vezes, em alguns momentos, é desanimador. Às vezes, em algum momento, é difícil ver a luz no fim do túnel. Mas nós estamos do lado certo da história. E não tem tragédia, por pior que ela seja, que não acabe. Depois de todo o inverno, por mais duro, vem sempre uma primavera. E nós somos as sementes que vão ajudar a florescer essa primavera. Vida longa ao MST, força a toda a militância do MST da Bahia, e estamos juntos nas batalhas.